Pois bem, o tema que foi sugerido para nós abordarmos no dia de hoje é relacionado com a união dos espíritas e também a questão da unificação. O interessante disso tudo é que nós iniciamos, eu diria, precocemente nessas atividades de união, porque eu fui um daqueles que oficialmente eu era menor emancipado. E nessas condições eu pude começar a trabalhar ativamente no movimento espírita muito antes da chamada maioridade civil e representando inclusive a instituição que foi fundada pela nossa família, junto à então União Municipal Espírita de Araçatuba. E depois nós viemos a ser presidente dessa instituição por muitos anos. Depois trabalhamos no movimento da região ali de Araçatuba, interior do estado de São Paulo. Com a nossa mudança em função profissional, acabamos assumindo cargos na USE estadual e a presidência da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, durante 3 mandatos. E depois mudamos para Brasília, também por razão profissional. Colaboramos durante toda a gestão do Nestor Mazotti, foram 11 anos, né? E acabamos ingressando não só como diretor, depois como presidente interino, presidente efetivo, e também no Conselho Espírita Internacional, membro da comissão executiva. Ou seja, nós tivemos a oportunidade, ao longo aí de quase 6 décadas incompletas, de vivenciar situações diferentes da problemática união dos espíritas e unificação de instituições espíritas. Então, ao longo dessa trajetória, evidentemente que nós fomos colocando em prática aquelas orientações, né, aqueles acordos que existiam. E todos têm, evidentemente, a sua razão de ser. Então, é muito importante, quando nós olhamos o passado, que nós não critiquemos ou não analisemos o passado com a ótica atual. A gente tem que analisar no contexto daquela época, né? Então, vejam bem, tudo que foi feito em termos de união dos espíritas e de unificação das instituições espíritas, eu diria que são esforços louváveis e que garantiram muitas situações. Porém, cabe, sem dúvida nenhuma, uma reflexão, né, de tudo isso. Para que a gente fique mais tranquilo, porque nós espíritas, às vezes temos uma tendência a nos acomodar, né? E com receio de inovações e receio do novo. Então, vejam bem, se nós olharmos para a nossa república, lembrando que a FEB foi fundada, né, no ano de 1884. Então, o Brasil ainda era, naquela época, um império. Então, ele passa pela fase inicial republicana, muito complexa, muito difícil. A FEB teve dificuldades, inclusive, naqueles instantes, né? E, graças aos esforços e à lutas de vários dirigentes, conseguiram se impor e até impedir que ela fosse fechada, né? Por pessoas que estavam oportunisticamente, algumas agremiações religiosas, influenciando o governo para que fechasse instituições espíritas. Mas aí nós tivemos um trabalho idealístico de Bezerra de Menezes como presidente da FEB em 2 períodos, mas principalmente no seu segundo período é que ele pôde escrever e propor algumas ideias de unificação. Todavia, foi o seu vice-presidente e que assumiu a presidência com a desencarnação de Bezerra, que é Leopoldo Cine, é que aconteceu um primeiro registro, uma primeira proposta realmente aprovada num congresso sobre a questão da união. Então, Leopoldo Cine, ele no ano de 1904, ele resolveu fazer o primeiro congresso brasileiro
para comemorar 100 anos, o centenário de nascimento de Allan Kardec. E convidou representantes de várias partes do Brasil, e inclusive as informações são muito interessantes, porque consta que tinha 2.000 pessoas presentes, imagina, hein? Outubro de 1904, lá na antiga capital, Rio de Janeiro. E aí ele apresentou um trabalho e colocou em votação, que é a chamada Bases de Organização Espírita. Então esse foi, a rigor, a primeira proposta de unificação, o primeiro trabalho de orientação da União dos Espíritas, estimulando que se formasse federativas estaduais, né, nas várias regiões do Brasil, porque até então só existia a do Amazonas, né? Então vejo que interessante. Mas naquela época também permitia a chamada filiação direta de centros espíritas. Entretanto, essa base que ele propôs de organização espírita, ela se disseminou, serviu de orientação, mas sempre enfrentando as dificuldades naturais de comunicação e de compreensão da época. Até a pequena difusão, né, do espiritismo, da mensagem espírita que existia naquela oportunidade. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um trabalho louvável. Porém, a partir daí, ele teve extremas dificuldades na gestão da Federação Espírita Brasileira, embora um grande idealista e um dínamo em termos de trabalho, inclusive acabou nem sendo reeleito numa eleição bastante complicada e que mudou os rumos da própria FEB, a partir da sua não reeleição. E é interessante que a ideia de união e de unificação ficou como que amortecida durante muito tempo, porque reuniam-se no Rio de Janeiro os representantes de centros espíritas. Agora, que centros espíritas que se reuniam no Rio de Janeiro? Nos anos 1920, lógico que alguns da cidade do Rio ou cidades próximas, mas não dos estados, né? Então, era legal, sim, do ponto de vista estatutário, legal. Agora, moral, a gente pode questionar tudo isso, né? Hoje, não no contexto da época, mas hoje a gente poderia ter uma ideia diferente. Então, existia no Brasil clamores para que se fizesse realmente uma nova proposta de união dos espíritas e de unificação. E, em São Paulo, houve um evento marcante, que foi em junho do ano de 1947, que foi a criação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que é a federativa, né, estadual de São Paulo. Só que ela tem uma distinção com as demais. Ela surgiu como uma proposta que foi discutida, votada e aprovada no Congresso Espírita, com a participação de 551 centros de todo o estado de São Paulo, que já tinha naquela época 551 centros e que compareceram, né, ao Congresso. Então ela surgiu com uma proposta de descentralização. Então ela não seria aquela ideia de uma federativa com uma sede principal ou que centralizasse tudo, mas ela teria também o seu espraiamento em rede pelo Estado, né? Com a sua organização em bases municipais, regionais e com a representação na USA. Então, esse foi o primeiro grande exemplo. Em função disso, vários idealistas da ideia de união do sul do Brasil resolveram promover um congresso e a USE é que capitaneou esse esforço e que aconteceu em outubro do ano de 1948, primeiro Congresso de Unificação Espírita do Brasil, onde foram votadas várias propostas. Isso está registrado, né, nos anais, na ata, anais e livros da época. Aquilo foi apresentado ao presidente da FEB da época e ele não aceitou a ideia e nem discutiu com ninguém. Todavia, aconteceu um congresso no Rio de Janeiro que era promovido pela CEPA, Congresso Espírita Pan-Americano, em outubro do ano de 1949. E lá estavam esses representantes de São Paulo, do próprio Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia.
e eles conseguiram, por proposta de um dos companheiros, agendar uma reunião com o presidente da FEB, que era o Vantuil de Freitas. E ele aqueceu. Então, eles compareceram, e eis que, numa discussão rápida de 2 dias, ele acho que sentindo, né, vamos assim dizer, a delicadeza do momento, né, ele tira do bolso uma proposta de união e de unificação e levou a todos os que compareceram àquela reunião e que foi aprovado, e que é o chamado Pacto Áureo, que foi assinado no dia 5 de outubro do ano de 1949. Agora, o interessante é que esse Pacto Áureo não foi algo assim previamente analisado, discutido, né, amadurecido com todos. Foi algo tirado naquele momento. Então, os presentes resolveram e concordaram em aprovar, porque era a primeira mão estendida que ocorria, né? Mas havia também a ideia e o compromisso de reformular, de aprimorar aquela proposta. Enfim, dali nasce a proposta de se criar o Conselho Federativo Nacional da FEB, com o representante agora dos estados, o que foi, na verdade, formalizado em janeiro de 1950. Todavia, na prática, eram poucas as federativas que podiam mandar representantes e tinham procuradores. Quem eram os procuradores? Geralmente os próprios diretores da FEB. Mais uma vez, é legal? É. Agora, do ponto de vista moral, a gente pode discutir essas questões, entenderam? Então, quem comparecia? As federações do Sul, Sudeste, Minas Gerais e a da Bahia. Os demais com procuradores ali, diretores da Federação Espírita Brasileira. Mas tudo isso só foi melhorar efetivamente quando o presidente Francisco Thyssen, em 1983, transfere a sede da FEB para Brasília e instala o Conselho Federativo Nacional da FEB em Brasília. E com isso começou a facilitar todo o trabalho, né, de presença das federativas do Nordeste e do Norte do país a essa reunião nacional. E depois foi na gestão iniciando do Francisco Thyssen, do Juvanir Borges, e depois principalmente na gestão do Nestor Mazotti, em que se ficou muito claro qual seria um trabalho do Conselho Federativo Nacional, definindo assim uma pauta de ação, né, em cima das obras de Allan Kardec e de apoio ao Centro Espírita. No período em que nós estivemos assessorando o Nestor como secretário geral do Conselho Federativo Nacional, que foi um cargo criado, né, na época do Juvanir e empregado na gestão do Nestor, agora está extinto, nós fizemos um trabalho de apoio ao Conselho Federativo Nacional, dentro daquela ideia de valorizar o papel e a presença das federativas estaduais. Então, essa era a nossa ideia, para que representasse mais ativamente o movimento de cada estado e a federação respeitando, né? E evitando, portanto, a diretividade, evitando qualquer ideia de centralização. Então, essas foram algumas experiências, né, ao que nós resumimos rapidamente. Antes de nós concluirmos, eu gostaria de citar duas mensagens históricas espirituais. A primeira foi assinada pelo espírito Emmanuel, e que, quando houve o Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, em outubro do ano de 1948, em São Paulo, Chico Xavier foi convidado. Ele não podendo comparecer, ele enviou uma mensagem que Emmanuel escreveu pela sua psicografia. Foi a primeira mensagem de unificação escrita pela psicografia de Chico, e que se chama, veja o nome sugestivo, Em Nome do Evangelho, utilizando um versículo de João, para que todos sejam um. Veja que ideia, né? É bonita essa de Emmanuel. Então ele começa lembrando o exemplo de Jesus, que ele reuniu seus discípulos para realizar esse seu trabalho,
faz uma série de considerações sobre a ideia da colaboração, do partilhamento, etc., né? E aí ele entra numa orientação que nós temos que meditar em nossos dias. Então, ele estava se dirigindo aos congressistas de 1948. Ele escreveu o seguinte: reunidos assim em grande conclave de fraternidade, que os irmãos do Brasil se compenetrem cada vez mais do espírito de serviço e renunciação, de solidariedade e bondade que Jesus nos legou. Agora vem uma frase que é atualíssima. O mundo conturbado pede efetivamente ação transformadora. Mas aí ele passa a comentar que essa ação transformadora e o papel dos espíritas depende da união. Então ele diz o seguinte: sem o burilamento das partes é tudo isso impossível. Unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício, que caracterizam a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro, em seu exemplo de abnegação para que todos sejamos um. Depois, em 1963, Chico Xavier psicografou uma mensagem assinada pelo espírito Bezerra de Menezes e que se chama Unificação. Essa mensagem, ela é também muito significativa, muito divulgada, e o interessante é que em 7 parágrafos, Bezerra coloca Allan Kardec como a base para o movimento espírita, para a inspiração e para a ação, inclusive no centro espírita e nos trabalhos de união. E ele diz claramente: em cada templo, o mais forte deve ser escudo para o mais fraco, o mais esclarecido, a luz para o menos esclarecido. E sempre, sempre seja o sofredor o mais protegido e o mais auxiliado, como entre os que menos sofram, seja o maior aquele que se fizer servidor de todos. Então, essas ideias de união e de unificação, trabalhadas por Emmanuel e por Bezerra de Menezes, elas são importantíssimas e elas corroboram o pensamento do codificador Allan Kardec. Na Revista Espírita, que era mensal e de grande valor, né, no tempo de Allan Kardec, no mês de dezembro do ano de 1868, ele transcreve o último discurso público que ele fez, que foi em finados do ano de 1868, no mês anterior, onde ele define que o Espiritismo é sim uma religião, mas uma religião diferente, que se funda sobre as leis da natureza. Então, nós não vamos derrogar lei da natureza, nós vamos conhecer as leis da natureza, inclusive essas que o Espiritismo trata, que é das leis relacionadas com a imortalidade da alma. Mas ele começa a comentar coisas interessantíssimas, falando que o importante para nós, a união faz a força, diz ele, no sentido moral como no sentido físico. Mas o que ele valoriza para essa união? Comunhão de pensamentos. Como é que nós obtemos comunhão de pensamentos? Com identidade de propósitos, não é? Então nós temos que ter essa união de pensamentos realmente. Então, o verdadeiro objetivo das nossas reuniões, das nossas assembleias, deve ser a comunhão de pensamentos. E isso, então, é indispensável para que haja união. E aí ele trata do laço que deve existir entre as pessoas. Então, ele diz que o grande papel, no sentido religioso do Espiritismo, é o laço moral e espiritual e a comunhão de pensamento. Então, vejam, são essas ideias de Allan Kardec que nós devemos também considerar, devemos tratar, né, quando nós vamos falar de união e de unificação. Completando esse raciocínio com Allan Kardec, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele analisa, né,
algumas coisas bastante importantes dentro desse capítulo que trata do amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele tem uma frase aqui lapidar, quando ele diz assim, que a prática, né, do amor ao próximo, que ela é indispensável como destruição do egoísmo, antagonismo ao egoísmo, só será obtida, só será conseguida quando nós, pessoas e as instituições, compreendermos a verdadeira fraternidade. E olha o que mais falou Kardec. E farão reinar entre elas a paz, a justiça, e não haverá mais ódios e nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então, Kardec, mais uma vez, bate nessa tecla, né, da união de valores, dessa comunhão de pensamentos com base em virtudes cristãs. Então, são todas essas questões que nós tivemos a ideia de alguns anos atrás de reunirmos os nossos registros, as nossas experiências e, ao mesmo tempo, com base em Allan Kardec, com base na obra psicográfica de Chico Xavier, e nós citamos algumas dessas mensagens, é que nós reunimos tudo nesse livro que nós chamamos União dos Espíritas, Para Onde Vamos, e que foi lançado no ano de 2018. Então, nós realmente temos, hoje em dia, alguma ponta de preocupação, né, com os rumos, né, que caminha o movimento espírita e com os rumos que caminham as ideias, as práticas da chamada unificação espírita. Vamos então agora orar, lembrando de Jesus e de seus emissários e rogando que nos deem a todos nós momentos de fortalecimento da nossa fé, esperança no futuro, a convicção de que nós todos podemos aprender e tirar lições e proveitos educativos de todas as restrições e dificuldades que nós atravessamos. Pedimos, Jesus, que nos ampare para superarmos os impasses e as limitações que temos, mas que abençoe aos nossos lares, a todos esses que estão próximos a nós, nessa trajetória de provações que nós estamos passando. Lembremos sempre que, tendo fé e esperança, sem dúvida nenhuma, nós podemos ter a certeza de que amanhã será um novo dia. Contemos, pois, com Jesus e seus emissários, e que sua paz possa estar presente entre nós, nos nossos grupos espíritas, nos nossos lares. E que assim seja.